da segunda noite da nossa primeira semana de Direitos Humanos e Educação Médica. Eu queria agradecer também a todas as pessoas que estiveram envolvidas na organização, agradecer também aos palestrantes que tão prontamente aceitaram o nosso convite, e também agradecer ao Laboratório de Cidadania e Direitos Humanos aqui da Unifeb, o LACED, pela parceria com a IFMSA para esse evento se tornar possível. Agradecemos também a toda a diretoria da IFMSA. Eu informo, então, que a nossa programação ela vai acontecer conforme foi anunciado no Instagram, com a nossa primeira palestrante, a doutora Sara, que vai falar sobre o paciente LGBTQIA+, e também a doutora Giovana, logo após, que vai falar sobre o tratamento de pacientes adictos. E logo após isso, ao encerramento, a gente vai ter um coffee break, que todos estão convidados a ficar aqui com a gente, e também podendo conversar com a doutora Sara e com a doutora Giovana. Bom, antes de mais nada, eu queria que vocês preenchessem, então, o nosso formulário, que vai aparecer aqui, ó. Vocês podem apontar a câmera para o QR Code e preencher o formulário de presença. Lembrando que é importante vocês preencherem esse formulário e o formulário do final, para então poder confirmar a presença e a certificação. Eu queria lembrar a todos, então, que se vocês tiverem alguma dúvida ou algum questionamento diante das palestras que vocês assistirão, vocês podem, então, questionar os professores logo após o final. Bom, graduada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, com especialização médica em ginecologia e obstetrícia pela mesma Faculdade de São José do Rio Preto, e com especialização em uroginecologia no Hospital Pérola Blinton, em São Paulo, eu convido, então, ao palco a doutora Sara Kumoto. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Não sei se é boa noite já, boa tarde ainda, né? Primeiro de tudo, algumas pessoas já me conhecem, né? Já dei aula para algumas turmas. Eu dou mais aula para a turma, atualmente a turma da 4ª fase, né? No bloco de ginecologia e obstetrícia. Quem não me conhece ainda, talvez ainda vai ter aula comigo, tá bom? Eu queria agradecer o convite, né, primeiramente, do Felipe e da Maitê, né, para ter esse bate-papo com vocês, né, que eu acho que que seja o primeiro encontro de muitos, tá? Pois eu acho que é um assunto de extrema importância, né? Todos os assuntos que foram abordados nesse encontro, tanto no primeiro dia como agora, né? Então, para vocês esse conteúdo é muito rico, não é todo lugar que vocês vão ter esse conteúdo, ter essa disponibilidade de discussão, tá bom? Então, aproveitem bastante, tá? Então, eu fui convidada para falar sobre a saúde do paciente LGBTQIA+, né? Então, assim, para a gente poder entender a importância, né, e a relevância, né, e da urgência de se falar sobre a saúde desse grupo de pacientes, então eu vou falar um pouquinho sobre alguns números, tá bom? Então, assim, existem estudos recentes, né, do IBGE, né, que eles publicaram que aproximadamente 12% da população, né, se autodeclara, né, gays, lésbicas, bissexuais, trans, queer, né, ou outros, né? Então, esses números não são números tão factíveis, assim, não são números tão confiáveis, porque essas pesquisas geralmente são feitas através de questionamento, e é difícil você ter certeza que a pessoa realmente teve a coragem de realmente falar, né? De realmente falar assim, eu tenho essa identidade de gênero, ou essa é a minha orientação sexual, tá bom? Então, é um número aproximado, tá?
Falando assim, um pouco da minha área na ginecologia, né, as pacientes, a gente sabe que as mulheres, né, elas buscam muito mais o atendimento médico de prevenção, né, a sua rotina, os seus exames preventivos, né, do que o grupo dos homens, né, assim, falando no geral, tá? Em média, assim, sem considerar a identidade de gênero ou a sexualidade, 76% das mulheres vão, assim, com uma certa periodicidade ao ginecologista, né, fazer os seus exames de preventivo, exames de sangue, né, fazer a sua consulta, ver se está tudo bem, tá bom? Já, né, um número assim, já que é um pouco assustador, né, a porcentagem, né, de pacientes, por exemplo, pacientes trans, né, que procuram, né, o atendimento médico para fazer, seja um exame de rotina, ou seja uma prevenção, ou seja qualquer consulta, né, esse número cai para 40%, tá bom? Então, eu quis trazer um pouco desses números para a gente tentar entender o porquê e tentar ver quais são as estratégias que estão faltando, tá bom? Outro dado bastante complexo, né, em relação à expectativa de vida, né? Então a gente sabe que cada década, né, a expectativa de vida da população, né, em geral, vem aumentando, né? A gente fala que em média 76 anos, né, considerando, né, sexo, o homem e a mulher, né, 80, um pouco mais de expectativa de vida para as mulheres, 80 anos, tá? E 73 para os homens, né? E para, por exemplo, um estudo que eu vi recentemente, né, sobre a população trans, né, a expectativa de vida não chega aos 40 anos, né? Então, isso é um dado muito preocupante, né, e que embasa, né, as nossas pesquisas, embasam, né, esses encontros, né, e a gente precisa discutir sobre a saúde da população LGBTQIA+, tá bom? Acho que todo mundo já sabe que o Brasil é o país, né, que mais mata a população, que mais, né, tem maior mortes da população LGBTQIA+. Então, consecutivamente, em vários anos, a gente ganha esse primeiro lugar, né? O que é muito triste, né, porque a gente não consegue sair desse patamar. Apesar de já haver políticas nacionais, né, de atenção integral a essa população, tá bom? Existe uma pesquisa de 2021, um dossiê que eles publicam, né, essa é a palavra, um dossiê que eles publicaram, juntando várias ONGs, vários grupos, né, sobre o número de mortes violentas, né, desse grupo da população. Então, em 2022, eles publicaram em relação a 2021, né, um número de mortes de aproximadamente 316, né, pessoas, sendo que aproximadamente 216 foram assassinadas, né, números importantes, 26 pessoas cometeram suicídio, né, e o restante outras causas. Então, são dois aspectos que é muito importante, né, a morte violenta, né, seja por assassinato, né, seja pelo suicídio, né. Então, esses dados são muito tristes, né. A gente está falando no Brasil, né, mas assim, isso porque existem políticas, né, de atenção integral, né, à população LGBTQIA+. Né? Existem alguns países, mais de 70 países, que você manter um relacionamento com uma pessoa, né, do mesmo sexo, ou você se autodeclarar, né, gay, lésbica, né, trans, né, você está cometendo um crime, tá bom? Então, países como Irã,
né? E não são países assim irrelevantes, não. Países como Irã ou Nigéria, elas são julgadas, né? E existe até a pena de morte, né? No caso de alguns países, tá bom? Então as pessoas, né? O ano passado mesmo, né? Houveram julgamentos de casais, né? Em que eles são condenados a apedrejamento ou mesmo até a forca, tá? Então parece até uma ficção, né? Parece até uma história, uma cena de filme, né? Ou de série, né? Então assim existe, não sei se vocês já viram aquela série O Conto da Aia, né? Então nessa série as pessoas, né? É um futuro, fala de um futuro distópico, né? Em que as pessoas são criminalizadas, né? Por manterem relações homossexuais, né? Ou serem gays, lésbicas e tal. Também, né? Eram apedrejadas, né? Ou condenadas ao enforcamento, né? Então, após esse painel, né, de dados, né, que eu já fiz uma introdução para vocês, para a gente ter uma noção, né, da importância desse assunto, existe, né, existe essa urgência, né, na discussão, né, na educação médica, não só médica, né, como de todos os profissionais de saúde, né, para discutir e para a gente aprender cada vez mais, né, sobre as particularidades, né, e o que já é aprovado e o que a gente pode fazer por esses pacientes para, né, eles não ficarem nessa situação de invisibilidade, né? Então parece que eles não, né, a gente não parece que não tá contando eles, né? A gente não está os acolhendo da forma correta. Lá na década de 80, né, iniciou a discussão, né, prevenção de saúde, promoção de saúde na comunidade, principalmente dos gays, né, com a AIDS, né, ali na década de 80, tá bom? E a partir daí, os grupos também de lésbicas, né, iniciaram ali os movimentos, tá, de defesa de direitos dessa população, tá bom? Então, um dos grandes desafios, né, eu vejo assim, na comunidade de saúde, né, é você conseguir ensinar e orientar, né, e promover grupos de encontros, né, e educar todos os setores, né, da sociedade, né, em falando nos eixos de atenção básica, atenção primária, né, secundária, especializada. Então, é muito difícil a gente conseguir, né, orientar e dar um curso tão específico, de repente, para, né, a pessoa que está lá recepcionando o paciente lá na unidade básica, né? Então, a pessoa que está lá anotando os dados, preenchendo a ficha daquele paciente, né? Então, existe a identificação, né, que a secretária vai fazer. Então, a sua própria ficha de identificação, você pode colocar o nome social, né? Como você gostaria de ser chamada, né? Qual o pronome que você gostaria, né, que a gente utilizasse para conversar com você, para te chamar, né? Essa identificação já que o recepcionista, a secretária vai fazer, né, já valida a existência da pessoa e tira a pessoa dessa invisibilidade, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Então, os prontuários, as fichas de identificação, já começa por aí, né? Além disso, né, assim, a gente tem ali na atenção básica o técnico de enfermagem, que vai, né, fazer alguma abordagem, vai ver os sinais da pessoa, ou o vacinador, que vai aplicar uma vacina, né? A equipe de enfermagem, a nutricionista, os psicólogos, né? Então,
falta a gente conseguir abranger, né, tornar, né, assim, todos os profissionais de saúde, né, que se comprometam realmente, né, que sejam orientados da forma adequada para abordar a população, né. Quando eu entrei na faculdade em 2005, isso, né, assim, lá em São Paulo, a minha faculdade era uma faculdade grande, assim, de medicina, já a minha turma era a 38ª, né? E durante a minha graduação, né, eu não tive nenhuma aula específica sobre a saúde do paciente LGBTQIA+, tá? Isso em 2005, né? Eu me formei em 2010. O primeiro contato que eu tive com os pacientes, né, desse grupo, então, foi na enfermaria específica das doenças infecto-parasitárias, tá? Então, era uma enfermaria específica para pacientes que estavam em tratamento de diversos estágios de HIV, ou pacientes que estavam em tratamento de hepatites, ou pacientes que estavam em tratamento de tuberculose, por exemplo, né? Então, eu já tinha esse estigma, né, de que era uma enfermaria de pacientes marginalizados. Parecia que a gente ia ter esse contato nessa enfermaria, né, e era esse grupo de pessoas que a gente ia acompanhar, né? Então, fica um pouco afunilado, né, para os infectologistas, né, os ginecologistas que têm um pouquinho mais de naturalidade, talvez conversar sobre identidade de gênero, conversar um pouquinho sobre a sexualidade, né, orientação sexual, né. Então, esse contato que eu tive na faculdade ali foi basicamente durante essa enfermaria. Isso, infelizmente, tem esse estigma, né, de que os pacientes você deve encaminhar o paciente para o infectologista, ou para o ginecologista, ou para o urologista, né, e não que é um paciente de todos, né, que é uma responsabilidade de todo mundo, tá? Então, todo mundo deve estudar sobre isso e todo mundo deve conhecer, né, os conceitos básicos e os conceitos específicos, tá? Eu, como ginecologista, vou falar um pouquinho, assim, né, do que acontece, assim, no consultório, tá bom? O que a gente, né, assim, por exemplo, quando a gente está atendendo uma paciente, né, a gente começa ali, vocês sabem, né, a colher a anamnese, né, e aí a gente vai, aos poucos, né, a gente vai humanizando aquela consulta, vai conversando, perguntando um pouquinho, né, das particularidades da paciente, né, vai identificando e tudo mais. Já na identificação, a gente deve falar, né, também, se não tem ali na ficha de identificação, como a pessoa gostaria de ser chamada, né, se quer usar um pronome ele ou ela e tudo mais. Além disso, a gente também precisa... a gente pode, né, se apresentar assim, eu sou a Sara, eu sou uma mulher e eu tenho a minha orientação sexual é essa, minha identidade de gênero é essa, e você, né, como você, né, como que anda a sua sexualidade, né, vamos falar um pouquinho sobre ela, né, então a gente tem que tentar de uma certa forma, entrar no assunto e conversar sobre isso de uma forma que a pessoa realmente se sinta à vontade, né? E a gente deve perguntar, né? Às vezes a gente ficar esperando que ela fale, né? Às vezes a paciente não vai falar, né? Na maioria das vezes ela não fala, né? Então, quando às vezes a gente vai interrogar alguma coisa sobre, né, a gente vai começar a falar sobre prevenção, né, e vai falar sobre coleta de preventivo, por exemplo, aí pode ser que ela, mas eu preciso fazer a coleta, né, eu me relaciono com uma mulher, né, então, às vezes surge muito essa dúvida, tá?
Existem falsas crenças, né, de que as pacientes, por exemplo, que chegam ao meu consultório, né, que, por exemplo, tem uma relação, né, homossexual e ela existe a falsa crença de que, por exemplo, mulheres têm relações com mulheres, elas têm menores riscos de adquirir infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, o que a gente, né, deve ter em mente que a identidade de gênero, né, não define a sua orientação sexual, né? Então, por exemplo, uma pessoa, né, um homem trans que vai ao consultório, né, que é um homem trans que é um homem trans, né? Aquela pessoa que foi designada do sexo feminino ao nascimento, né? E depois está passando pelo processo de transexualização, né? Então, a paciente não quer dizer que a paciente que tem essa identidade, ela vai ser necessariamente homossexual ou heterossexual, tá? Então, é um erro a gente ignorar a presença de ISTs, né? E etc. Assim como a prevenção, né, de câncer de colo de útero, né, que é adquirida principalmente pelo vírus do HPV. Então, não quer dizer, lembrando novamente, né, de que a identidade de gênero não define a orientação sexual. Então, pode haver, né, contato ali, genitália com genitália, a gente sabe, né, que pode haver transmissão durante o sexo oral, né, compartilhamento de acessórios também, né. Então, tudo isso a gente deve perguntar, né, porque muitas vezes o paciente ou a paciente não vai te falar, né? Então, eles ficam com medo, apreensivas, né? Então, a gente precisa, né, perguntar efetivamente, tá bom? Existem maneiras de fazer a coleta, né, do exame do Papa Nicolau, do preventivo, de uma forma não traumática, tá? Então, existem já espéculos menores, né? Então, a gente vai fazer uma coleta com delicadeza para fazer a prevenção, tá, do câncer de colo, tá bom? Outra situação também, né, em pacientes, por exemplo, que estão, né, têm relacionamentos, né, assim, homoafetivos, ou, né, elas têm essa falsa ideia, todo mundo, né, toda a comunidade de saúde tem esse falso conceito de que não há o risco de gestação, né? Então, existe um alto índice de gestações indesejadas, tá? Nessa população, tá bom? Então, às vezes, né, repetindo novamente, que a identidade de gênero não vai definir a sua orientação sexual. Então, né, se houver um relacionamento, há contato, né, a ejaculação, o pênis com a vagina, tem o risco de gestação, tá bom? Então, existe, né, a necessidade de você prescrever e recomendar métodos contraceptivos também, tá? Claro que vai ser uma decisão conjunta, né? Mas é um outro desafio, né, também. Porque, por exemplo, né, as pacientes, né, vou dizer trans, né, homens trans, né, que não querem fazer uso, às vezes, do anticoncepcional que, né, contém estrogênio, por exemplo, né? Então, às vezes eles estão no processo de transexualização, né? Estão fazendo hormonização usando androgênios, tá? E não querem fazer o uso de estrogênio. Então, às vezes a gente fica com uma gama assim um pouco mais restrita de uso de métodos contraceptivos, tá? Ao mesmo tempo, também os pacientes também não querem menstruar, não é verdade? Então, a menstruação, né, ela vai trazer o desconforto, né, a cólica, tá? O sangramento vai toda hora fazer aquela ambivalência, né, e aquela sensação de que ela está no corpo errado, né, a menstruação. Então, muitas vezes eles desejam a suspensão da menstruação, que muitas vezes é feita através do uso de contraceptivos, né? Então, é um desafio grande, né? A gente tem que ter essa vivência, né? Esse conhecimento para poder, né, fazer o manejo, né? Tanto da prevenção de STs como de
prevenir uma gestação indesejada. Uma outra situação também, né, pacientes que estão fazendo uso, né, de androgênios, por exemplo, para adquirir caracteres sexuais masculinos, né, então ela estava fazendo uso de hormônios masculinos para, né, ficar com, adquirir mais pelos, né, engrossamento da voz, tá? Então, assim, muitas vezes elas podem ficar sem menstruar, né, pelo uso dependendo da terapia androgênica que vai utilizar. Então, o fato de não estar menstruando dá a falsa ideia de que o paciente não vai engravidar, né? Então, acabam que eles não precisa usar nenhum método contraceptivo, né? Porque eu já não estou menstruando mesmo, então não tenho. Mas é um erro a gente achar que a paciente já se tornou infértil, tá? Então, quantos desafios, né, a gente já vê, né, em um pouquinho aqui que a gente já conversou. Nesse processo, né, né, que é uma coisa um pouco mais específica, que é o processo da transexualização, né, das pacientes, então, existem vários estágios de tratamento, né, tratamento de adequação hormonal, né, tratamento de adequação de gênero medicamentosa e tratamento de adequação de gênero cirúrgica, tá? Então, precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né, para acontecer essa transição, né? E a transformação, por exemplo, a transexualização cirúrgica, né? Por exemplo, a paciente, a gente tem, né, aquele ator Elliot Page, né? Vocês sabem quem é? Né? Aquele ator que fez aquele filme Juno. Ele fez uma mastectomia, né? Saiu bastante na mídia, né? Sobre toda, né, a transformação do corpo, né? Dele, tá bom? Não só a mastectomia pode ser feita, né? Mas também até a esterectomia, tá? Então, a paciente, né, quer cessar o seu sangramento, não quer ter o útero, né? Então, ela pode ser submetida à esterectomia, tá? A gente só não pode esquecer, né, que a gente costuma atirar, né, desse paciente, excluir, por exemplo, o seu desejo reprodutivo. Né? Então, assim, esse paciente é um casal, né, de lésbicas, então, eles não vão pensar em ter filho, né? Né, ou casal... então, de gays não vão pensar em ter filho, né? Então, assim, como se isso fosse já excluído, né? Mas uma paciente, por exemplo, que está programada a fazer, né, o tratamento cirúrgico de adequação de gênero através de esterectomia, deve ser, né, orientada ela que, né, questionado ela sobre o seu desejo reprodutivo e que ela pode fazer, assim como outras mulheres, preservação de gametas. Tá? Porque ela não teria direito, não é? Então, a gente sofre já uma pressão sobre isso, né? Então, as mulheres são pressionadas, né, adiam um pouco a gestação, né? E aí são pressionadas a fazer preservação, congelamento de óvulos, né? Então, a gente... Né, porque eles também... porque uma pessoa que está fazendo, né, a sua transição, né, ela também não pode fazer a preservação, tá? Então, a gente falou, né, um pouquinho sobre a abordagem na atenção básica e sobre questões não tão básicas assim, né? E como que a gente pode, né? Como que a gente vai solucionar, né? Então, né, como a gente vai melhorar esses dados que a gente falou no começo, né, da palestra, né? Então, nós precisamos ler, né, as políticas, né, a Política Nacional de Atenção Integral, né, a lésbicas, gays, a população trans, né, então a gente precisa ler, estudar, né, a gente precisa fazer esse tipo de encontro, né, que vocês fizeram agora, né, isso que vocês estão
essas informações que vocês estão adquirindo agora são de extrema riqueza, tá? Para a formação de vocês, tá bom? A gente também precisa tirar um pouquinho esse afunilamento, né, nas especialidades, né, do psiquiatra, não é mesmo? Lá, o ginecologista, o urologista e o endócrino. Parece que fica, né, o infectologista fica só ali, né, nesse nicho. Então, a gente precisa, né, expandir, né, informação para todas as especialidades, tá? Porque o paciente, ele é com o paciente que tem todas as doenças também, né, que vai fazer todos os tratamentos também, tá bom? Existem também outras... eu trabalho numa clínica que... Eu sou ginecologista, mas existem outros profissionais, né? Então, por exemplo, na minha clínica tem um otorrinolaringologista que ele faz tratamento da voz, cuida da voz, né? Então, nesse processo de transição, muitas vezes vamos querer ter um acompanhamento, uma fonoaudióloga, o acompanhamento da transição da voz, tá bom? Outra coisa é as pacientes, né, às vezes, eu tenho algumas pacientes lá na nossa clínica que passam com o cirurgião de cabeça e pescoço para fazer suavização do pomo de Adão, tá bom? Né? Então, essas subespecialidades, né, as pacientes estão buscando, né, essas subespecialidades para fazer diversos tipos de terapias, né, para adequação do gênero, tá? Bom, o que eu queria falar era basicamente isso, tá bom? Sei que falei de muita coisa, né? Muitos assuntos, poderia ficar falando de cada assunto por muito tempo, mas acho que esses 30 minutos, né, de conversa que a gente teve, falando, mas vocês podem perguntar, já valeu alguma coisa, tá bom? Então, eu queria agradecer novamente o convite, dizer que eu estou à disposição. Desculpa se, né, ficou alguma coisa ali bagunçada no meio do caminho, mas eu gosto bastante de atender esse grupo da população, e eu vejo assim uma luz no fim do túnel, que eu tenho visto ultimamente, tá? É que as mães, né, os pais, né, estão trazendo mais as adolescentes, né, já que se né, declaram, né, lésbicas, né, ou trans para o consultório. Elas já está tendo uma evolução, isso que eu vejo, né? Eu já tenho pacientes que vieram com os pais e ela falando, quando você vai perguntar, vocês têm algum relacionamento fixo, né? Aí a mãe fala, né? Às vezes eu peço algumas vezes para a mãe da adolescente sair, né? Mas às vezes a paciente adolescente fala, né? Às vezes fala que não precisa ou tal, ou a mesma coisa, é minha namorada, né, mãe? Então, assim, e a mãe age, né, a mãe, o responsável, agindo com uma naturalidade. Isso é uma luz, né, é uma coisa muito boa que eu vejo, né, acontecendo aos pouquinhos, mas eu vejo sim, tá? Então, queria agradecer de novo, então, o convite, e se alguém quiser fazer alguma pergunta... Então, existem hospitais de referência, né, que fazem, sim, né, esse processo de transexualização. Então, principalmente nas capitais, né, lá no hospital, por exemplo, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, no Hospital de Porto Alegre, tá? Goiânia, Recife, existem hospitais que já têm esse ambulatório específico, tá? Tanto com tratamento hormonal, geralmente o tratamento hormonal é feito a partir de pacientes com 18 anos e o tratamento cirúrgico a partir de 21 anos, tá? Mas o acompanhamento multidisciplinar com psicólogos pode ser feito desde a adolescência, né? Então, não necessariamente o processo da transexualização vai ser só com o tratamento hormonal ou só com cirurgia, né? Então, existem ambulatórios já específicos, né, que são fornecidos, sim, né, pelo SUS. O que eu vejo mais é um ambulatório lá. O que eu tive, assim, mais, né, contato foi em São Paulo, que foi onde eu fiz, né, meu...
Muito bem, eu queria convidar então a acadêmica Mel para entregar um presentinho para a professora. Obrigada. Muito bem. Então, dando continuidade à nossa programação e entrando então na nossa última palestra da noite e da semana, eu convido então ela, que é graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em Desenvolvimento de Gestão de Programas de Residência e da Preceptoria do SUS, e pelo Hospital Sírio-Libanês. Então eu convido ao palco a doutora Giovana Sokolowski. Alô. Boa noite, boa tarde. Enfim, estamos na transição, né? Eu esqueci de te dizer também, eu estou terminando a pós-graduação em psiquiatria. Eu esqueci de dizer, eu lembrei agora. Deixa eu falar. Então, eu sou professora do IESC também aqui, na 6ª fase. E é um prazer, é uma honra, na verdade, esse convite para mim, eu recebi com muita honra. Agradeço também, né, a confiança de quem está organizando. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um público especial, ou melhor, mais do que especial, né? Que é o público que a gente chama de adictos, né? Ou público de dependentes químicos. Então, dentro da nossa, dos tratamentos de saúde, nós sabemos que há um estigma. Alô. Que há um estigma, que é a saúde mental. Há estudantes e médicos e outros profissionais de saúde que não acreditam em doenças de cunho mental. Depressão é frescura. Ansiedade é frescura, luto é frescura, esquizofrenia é coisa de maluco e pronto, né? E aí, quando a gente fala do público de dependentes químicos, que é uma subespecialidade dentro da psiquiatria, é um público de gente malandra, é um público de gente sem vergonha, é um público de gente que fez escolhas erradas, para ser mais suave. E aí eu pergunto para vocês, eu queria que vocês pensassem no que vocês têm de imagem do que é um dependente químico. Para vocês, não precisa me contar. Quando a gente fala de alguém que usa maconha, como que a gente chama essa pessoa? Maconheiro. Quando a gente fala de alguém que usa cocaína, como que a gente chama essa pessoa? Cheirador. Crack. Eu aprendi esse termo semestre passado porque eu nem sabia. Cracudo. Álcool. Bêbado. Bebum. Qualquer coisa. Então, a gente não tem nunca um termo gentil para esse público. E aí, as pessoas se perguntam, tá, mas isso é só uma escolha? Dependência química é uma escolha? Ou é um destino? E aí fica se rondando. Então, dentro do que a ciência nos traz hoje, se você pensar na dependência química, eu não estou falando do uso recreativo de substâncias, na dependência química como algo que modifica o funcionamento do cérebro, sim, é uma patologia. Porque qualquer problema de saúde que modifique o funcionamento de um órgão para um funcionamento ruim é uma patologia. E por que os dependentes químicos que têm o funcionamento do cérebro alterado não seriam pessoas detentoras de uma patologia? Porque eles desenvolveram aquilo? Porque eles escolheram? Mas e quem desenvolve um câncer? Porque fumou. E quem desenvolve um câncer porque comeu gordura a vida inteira ou carne vermelha? Essa pessoa tem direito a um CID. Então, a gente tem que começar a quebrar um pouquinho esses paradigmas e refletir. Né? As pessoas que são dependentes químicas, sim, elas são detentoras de um problema de saúde mental, né? De um problema de saúde de ordem cerebral e, consequentemente, do funcionamento todo do corpo. E as pessoas que são dependentes químicas, elas têm uma alteração, para ser mais específica, no funcionamento da dopamina no cérebro. A gente, quando tem uma atividade de prazer,
sexo, comida, bebida, e bebida não falo só álcool, um suco, a gente libera neurotransmissores no nosso cérebro, e não vou aqui dar uma aula agora, né, pela questão da heterogeneidade de conhecimento, mas a gente libera neurotransmissores no nosso cérebro. Quando a gente faz uso de uma substância psicoativa, tipo cocaína, a gente faz uma enxurrada de neurotransmissores dentro do nosso cérebro, que são as dopaminas. Por isso que tem o termo dopado, né? E quando a gente dá essa enxurrada de neurotransmissores no cérebro, o cérebro quer mais, porque aquilo dá prazer, e dá um prazer extremo. E muitas vezes, para não dizer sempre, dá um prazer superior a um orgasmo, por exemplo. E aí, a pessoa quer mais, e ela quer mais, e ela quer mais, e o cérebro vai ficando dependente daquela substância. E aí, a dependência ela vai se dar no momento em que a pessoa começa a precisar de uma quantidade cada vez maior para ter o mesmo prazer. E se a gente disser que isso não é uma modificação cerebral, a gente está falando do quê, então? Então, sim, o dependente químico é, sim, um detentor de um problema de saúde mental. O uso recreativo, digamos que seria, apenas recreativo, seria outro departamento. Mas, a partir do momento que a pessoa desenvolveu a dependência química, ela precisa, sim, de uma ajuda multidisciplinar, incluindo a ajuda médica. Certo? E, só para dizer para vocês, dentro da saúde mental, quando se inventaram, não sei se você sabe essa história, mas ela é bem rapidinha. Quando se inventou escolas, hospícios e prisões, elas foram inventadas mais ou menos na mesma época, né? Mais ou menos século XVIII, XVII, para retirar de circulação da sociedade as pessoas que não se adequavam ao que era padrão. Então, se retira os loucos, se retira as crianças e se retiram os criminosos. Vamos dizer assim, que daí entra num outro departamento. E quando a gente retira, a gente não trata. Quando a gente retira de circulação, a gente simplesmente finge que não existe. Então, vocês vão ver o trabalho no CAPS-AD, que é o CAPS de álcool e drogas, do município de Brusque. A gente vê muito essa frase lá dentro, que vocês talvez agora, para vocês vai fazer mais sentido. Trancar não é tratar. Trancar não trata. Por quê? Porque dentro de um hospício, dentro de um antigo hospício, antigo manicômio, a gente não tratava, a gente trancava. E muitas vezes, a história nos prova, torturava. Então, uma pessoa que tem um problema de saúde ser torturada pelo problema de saúde que ela tem, e aí entra todos os problemas de saúde mental, digamos que não é a escolha mais inteligente, para não dizer nem moral, né? E dentro disso aí vem todo o estigma para a dependência química. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho da história, um pouquinho dos estigmas, a gente começa a se perguntar se o conceito que a gente tem realmente é um conceito verdadeiro ou é um conceito que nos passaram. E por isso eu acho que é tão válido, né, um evento como esse. Só para ver aqui o que mais quer falar desse ponto, era isso. Dentro da dependência química, hoje, a gente tem vários tipos de tratamentos, né? Mas o principal hoje, que a gente acredita que é o que mais traz evidências de eficácia, é o tratamento em liberdade. O que é isso? Vai até o centro de tratamento, que seria o CAPS hoje no município, faz o seu tratamento durante o dia e volta para o seu ambiente de convívio familiar à noite, ou ao fim do dia, né? Algumas pessoas e algumas cidades oferecem o CAPS de modalidade noturna, algumas pessoas precisam disso sim. Algumas pessoas precisam sim estar em hospitais para desintoxicar num ambiente protegido, não trancado, protegido. Algumas pessoas precisam sim se retirar temporariamente da sociedade e irem para comunidades terapêuticas? Sim. Infelizmente, hoje o que a gente tem está muito longe do ideal. As comunidades terapêuticas hoje, poucas oferecem um tratamento multidisciplinar. Tem, mas poucas. Então, muitas vezes a gente oferece. O que o CAPS de Brusque, por exemplo, oferece? Além do tratamento médico, clínico, que sou eu, tratamento psiquiátrico, de enfermagem, de psicologia, terapia ocupacional, assistência social, arte-terapia, musicoterapia, e assim por diante. Tem outras, não quero esquecer de nenhum. Mas a gente vê que não é só um tipo de abordagem, não é médico-centrado também.
A gente não bota no medicamento todas as nossas apostas, porque você não vai trocar uma dependência por outra, mas é óbvio que tem, né, o suporte medicamentoso. Mas é importante a gente ter em mente que o tratamento da dependência química ele é demorado, ele é complexo, porque é um problema complexo, né? E é um tratamento que exige muitas cabeças pensantes. Não é um tratamento simples. Então, quando a gente começa a entender como funciona o tratamento e a ver que muitas vezes a recaída, inclusive, faz parte do tratamento, porque a pessoa recair e saber para onde voltar faz parte, a gente começa a entender que a dependência química ela vai muito além do que hoje nós entendemos. A ciência tem muito, muito, muito que evoluir ainda para poder oferecer algo razoável para o dependente químico, porque os fabricantes de droga, vamos dizer assim, os que estudam a fabricação das substâncias psicoativas, como cocaína, maconha, eles estão anos-luz na nossa frente. A gente está descobrindo o tratamento da cocaína, eles já estão 10 gerações de cocaína na nossa frente. E aí, algumas pessoas, só fazendo parênteses, elas perguntam assim, qual é a pior droga? E eu digo para vocês que todas são difíceis, inclusive as legalizadas, inclusive aquelas que nós prescrevemos. O álcool é uma das drogas que, se fosse descobertas... Drogas que eu digo substância. O álcool é uma das substâncias que, se fosse descoberta hoje, ela seria ilegal. Por quê? Por todos os prejuízos, porque ela entra no mesmo conceito de uma cocaína e de uma maconha. Ela não tem muitas diferenças em termos de prejuízo. E hoje nós temos em torno de 17% dos homens e 5% das mulheres dependentes do álcool. 1 a cada 6 homens que vocês atendem. Mulher é um pouquinho menos, mas vocês vejam como isso é presente. E eu estou falando de dependência, eu não estou falando de uso recreativo, porque daí passa de 50%. Mas nós precisamos sim olhar para esse público, nós precisamos sim entender que a dependência precisa ser tratada. E aí eu faço um gancho com o que a doutora Sara falava, nós precisamos sim ampliar para mais áreas da medicina. Porque se nós não entendermos que isso é de todos e que isso está presente em toda a nossa sociedade, a gente pode não trancar, mas a gente vai ignorar. A gente vai fingir que não existe. E se a gente finge que não existe, a gente soluciona? Não. Então, nesse sentido, é que eu faço a sensibilização. Olhem e perguntem, porque muitas vezes, se você não perguntar, o paciente também não faz questão de te contar. E aí aquele tiozinho, como eu digo, que vai no posto de saúde com a pressão alterada toda semana, ele tem uma causa para essa pressão, e essa causa não é cardiológica, muitas vezes. Essa causa, muitas vezes, é de cunho emocional, é de dependência química, é de um álcool que está diário na vida dele, mas ninguém perguntou, também não vou contar, até porque eu não vejo problema, isso aqui me relaxa, como que isso aqui vai aumentar a minha pressão? Então, nesse sentido, a gente tem que começar a se sensibilizar que é um problema de saúde e que é um problema muito presente. Quanto ao tratamento também, é importante a gente saber, e acho que vale a pena esmiuçar esse detalhe, há 3 tipos de internação, que nós temos no Brasil. A internação voluntária, que é aquela em que você voluntariamente aceita ir para uma internação se desintoxicar, que é a maioria, felizmente. A involuntária, que é aquela em que o profissional de saúde entende, o médico, entende que o paciente não pode responder por ele e oferece perigo a si ou a terceiros, e isso para vários problemas, não apenas dependência química. E a internação compulsória é aquela em que o juiz determina e a gente obedece, que é aquela em que a família procura, o Ministério Público explica o que está passando e o juiz vem com a determinação e diz, interne por tanto tempo. Existem essas 3 modalidades. Qual é a que vocês acham que tem maior sucesso? Óbvio, voluntária. Então, se a voluntária tem mais sucesso, o que a gente precisa fazer? E aí vai para a última parte, porque eu realmente fiz uma fala bem dirigida ao que vocês me pediram. A última parte. O que a gente pode fazer? Primeiro, sensibilizar a família de que ela é parte do tratamento, já vamos falar como. Olhar para os lados, e quando eu falo para os lados, eu estou falando praticamente para um público, acho que só de estudantes de medicina, Não sei se tem de outros cursos, mas eu entendo que não. O curso de medicina é o curso que mais adoece mentalmente, e dentro dos cursos não,
dentro dos nossos dependentes químicos, o segundo público que mais tem dependência química é o público universitário. Então, façam a relação. Né? O que mais tem a dependência química e suicídio é o público idoso, mas o segundo é o público universitário, e dentro dele o público de medicina grita. Né? E a gente, então, olhar para os lados e olhar também diferente para os pacientes. Quando a gente fala da família, a família ela não é decisiva no tratamento, porque decisivo é o paciente. Se ele não decidir por ele, a família pode fazer a internação compulsória, que ele não muda. E nós temos casos de insucesso lá no CAPES, em que a família move mundos, fundos, juízes, e o paciente continua usando porque ele decidiu usar. Então, a gente, muitas vezes, sensibilizar essa família, muitas vezes explicar para a família como se comportar frente às adversidades, o que projetar, o que não projetar, o que esperar, o que não esperar. Claro que, né, isso não vou falar agora esmiuçando para vocês, porque poderia ficar uma hora falando só da família. Mas, muitas vezes, nós sensibilizarmos de que a família faz parte, sim, do tratamento. Ela não é decisiva? Não. Mas ela realmente é um elo forte. E quando eu trato também pacientes que são moradores de rua, que não têm família. Então, eles estão lá em tratamento, é possível. Mas é muito, muito diferente o tratamento de quem tem a família e de quem não tem. Ontem à noite eu estava fazendo grupo de família lá no CAPES AD, e, infelizmente, dos 100 pacientes que nós temos, foi uma familiar. No grupo inteiro. Então, é difícil. Mas essa familiar saiu de lá muito feliz, porque nós conseguimos fortalecer todas as ações positivas que ela faz e aliviar, né, a tensão dela também e tirar as dúvidas. Então, trazer a família para perto é importante, independente da especialidade que você escolher, da área que você atuar. Se você trouxer a família para ali e disser, ó, vamos atuar junto, vamos tratar junto, beleza. E a família, em geral, ela tem a codependência, que é um adoecimento da família por causa da dependência do paciente. O paciente faz gastos absurdos quando ele é dependente químico, ele muitas vezes rouba porque ele é dependente químico, ele muitas vezes coloca a família em risco de vida, e a família, obviamente, adoece. Qualquer um de nós que estivesse sob risco de vida ou com o patrimônio ameaçado, talvez adoeceria. A família não é diferente. Então, trazer a família também para avaliar. E aí eu jogo para vocês de volta. Muitas vezes vocês estão nas UBSs e não estão tratando diretamente o paciente que está lá no CAPES, mas vocês estão com as famílias. O que eu posso fazer com este familiar? Eu posso oferecer apoio, eu posso oferecer reforço positivo e eu posso oferecer um tratamento se ele precisa. Muitas vezes, talvez não na UBS, aí tem que avaliar o grau de gravidade, mas olhar as famílias. As famílias realmente elas adoecem junto, então a codependência é muito importante. E aí, olhar para os pacientes e fazer as perguntas. Isso eu falo para quem já foi meu aluno, o óbvio precisa ser perguntado. Você bebe? Bebo. Quanto você bebe? É um problema na tua vida? Não é. Então, assim, mesmo que a gente não tenha um treinamento para fazer um teste específico, como os que a gente usa, muitas vezes lá no CAPES, e que depois vocês vão aprender no IESC, muitas vezes, a gente, mesmo não tendo esse treinamento, a gente fazer a pergunta óbvia. Você bebe? Você fuma? Você usa algum tipo de substância? Maconha, cocaína? Sem julgamentos. Tu usa cocaína? É diferente dizer... Você usa cocaína? Vocês entendem? O olhar, o tom de voz. Eu falei numa palestra que eu dei na Liga de Medicina de Família. A nossa apresentação e a nossa postura, a gente não pode se enganar que isso não tem um impacto no paciente. Quando a gente está falando de públicos especiais, seja público LGBT, seja público de adictos, seja público de mulheres sob situação de violência, assim, nós podemos elencar vários públicos em situações que a gente precisa ter uma sensibilidade um pouquinho maior. A gente precisa ser técnico. E ser técnico, muitas vezes, é tirar o casaco do julgamento e botar o casaco da empatia. Certo? Então, para qualquer público que vocês venham a tratar. E aí eu vou só finalizar falando para vocês sobre os colegas. Como eu falei para vocês, e eu vou bater de novo nessa tecla. Muitas vezes, dentro do curso de medicina, vocês vão ver pessoas adictas.
vocês vão ver pessoas fazendo uso nocivo de substâncias. Eu não vou entrar muito na dependência, porque às vezes é amigo. Como que eu vou diagnosticar meu amigo? Não é para fazer diagnóstico do amigo. Mas, muitas vezes, a gente não ter julgamentos, e sim ser ombro. Muitas vezes, ser porto, seguro. Muitas vezes, ser força e apoio para a pessoa procurar um tratamento. Não foi uma, nem duas pessoas que me procuraram após a aula de dependência química, de algumas que eu dei, né? Não estou dizendo só, não só estou falando dos colegas da Tati, que são os últimos que tiveram essa aula, mas não foi uma nem duas pessoas do curso que me procuraram preocupados. Então, gente, o uso está aí, a gente precisa saber que, com isso eu encerro, a gente tem pessoas muito capacitadas, muito funcionais, que fazem uso. E se a gente faz isso, e se a gente enxerga que é possível passar num vestibular de medicina e ser um dependente químico, que isso acontece em alguns casos, raros, felizmente, mas acontece, a gente precisa, sim, entender que as pessoas que são dependentes químicas, elas não têm uma cara específica, uma profissão específica e um jeito específico, e a vida delas não é toda ferrada. Pelo contrário, está aí na sociedade. Está perto da gente, está do lado. Então, com isso, eu gostaria só de passar para vocês que realmente o dependente químico é uma pessoa que tem problema de saúde e ele pode estar do lado da gente. Tá bom? Eu vou deixar para vocês uma música. Eu gosto sempre de usar música porque ela fala muitas vezes mais do que a gente... Ela fica, quando a gente ouve, a gente lembra, né? Não tanto pelo refrão, tá? O refrão da música, ele até tem umas palavras que eu não gosto muito de usar, assim, porque acho que não é muito elegante. Mas pensem se fosse um paciente que vocês tivessem atendido ou que estivesse frente a vocês e de qualquer um dos públicos que vocês ouviram as palestras e ele estivesse pedindo para vocês o que nessa música a Pitty, é uma música velhinha da Pitty, a Pitty pede, tá? Pode passar. Tantas decepções eu já vivi. Aquela foi de longe a mais cruel. Um silêncio profundo e declarei: só não desonre o meu nome. Você que nem me ouve até o fim, injustamente julga por prazer. Cuidado quando for falar de mim e não desonre o meu nome. Será que eu já posso enlouquecer ou devo apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer pra você admitir que você me adora.
que você me adora, que me acha foda. Não espere eu ir embora pra perceber que você me adora, que me acha foda. Não espere eu ir embora pra perceber que você me adora, que me acha foda. Não espere eu ir embora pra perceber. Já tem gente machucando demais, né? Vamos tentar ser Porto Seguro. Essa é a minha mensagem para vocês. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Dependência química é um assunto bem complexo. Eu tentei trazer ele da forma mais leve, mas mais sensível. A gente tem que sensibilizar mesmo, sensibilizar as pessoas. Pena que isso aqui não está cheio, né? Mas que bom que vocês estão aqui, né? Eu acredito mesmo assim que vocês estão tendo algo diferenciado, porque eu também não tive isso na minha formação. Também me formei em 2010. Também não tive isso na minha formação. Acho que a nossa formação ali era precária nesse sentido. Sejamos mais gentis com os nossos pacientes. Eles precisam disso, né, gente? Era isso. Eu queria convidar, então, a acadêmica Melissa para entregar um presentinho para a professora. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Queria convidar vocês para virem aos próximos eventos que a IFMSA vem preparando para vocês esse ano. E finalizar dizendo que é muito comum a gente não gostar daquilo que a gente não conhece. E para a gente evitar isso, então, que a gente possa sempre buscar cada vez mais conhecer as coisas que a gente não conhece. Obrigado e até a próxima. Então, na vida acadêmica eu entendo que uma palestra dessas, ou um evento desses, na verdade, em que trata de públicos tão especiais e muitas vezes tão negligenciados, eu realmente entendo que vai fazer com que sejam profissionais mais humanos, profissionais diferenciados, mais sensíveis ao que a população realmente necessita. Já foi o tempo em que o médico é o doutorzão, é aquele que sabe tudo, detentor de todo o conhecimento, de toda a autoridade, e o paciente não participa do seu tratamento. Então, hoje, como o paciente é decisor do seu tratamento, muitas vezes a gente precisa entendê-lo para botar ele no centro das decisões e fazer com que a consulta tenha o melhor desfecho possível. Então, eu acredito que essa palestra vai acrescentar na formação, né? Então, talvez esse seja o primeiro contato que eles têm, né? Ali com dados sobre os pacientes LGBT, né? Sobre como abordar, né? Isso é muito importante, tá? Como entender, né? As particularidades do grupo, as necessidades, né? Que é muito importante também, e como isso deve ser abordado desde, né? Da atenção básica, né? Então, a gente sabe que o melhor tratamento é a prevenção, é a promoção de saúde, né? Então, a abordagem, né, e o acolhimento desse paciente, desde a sua atenção básica, desde o agente de saúde, desde a unidade básica, e saber onde direcioná-lo para tratar suas particularidades, é o que eu quero que esses alunos, né, aprendam, né, e que eles se interessem, né, e que eles estudem, né, sobre as políticas que já existem, e que sejam, né, tenham empatia, né, e por essa população, né? E que consigam atender eles de uma forma realmente integral. No teu dia a dia, tu tens sofrido alguma dificuldade para atender esses pacientes LGBT, que é mais, ou tem sido bem normal aqui na cidade de Brusque? Olha, o que eu vejo ainda,
os pacientes eles estão buscando, mas eles estão assim, é difícil para eles se sentirem seguros no ambiente de saúde, né? Então se sentirem acolhidos, né? Mas eu vejo que existe sim existindo um maior acolhimento, sim, né? Eu vejo tanto nas unidades como nos locais especializados, como eu já trabalhei na clínica da mulher, naquele Brusque, né? Então, a gente já tinha um número, né, significativo até de pacientes, né, desse grupo. Mas ainda, uma boa parte desse grupo da população ainda não chega, né? Não vem. Por medo, medo de sofrer preconceitos, de serem incompreendidos, né? Ou de serem simplesmente ignorados, né? Então, tem melhorado, mas acho que precisa, né, mais. Eu acho que ainda eles precisam ter mais, precisam ser talvez um acolhimento, uma busca ativa, né, dessa parcela da população. Eu acho que o poder público ele deveria apoiar mais os profissionais para que isso fosse ensinado a eles como tratar esse tipo de paciente? Claro, né? Os profissionais da saúde eles precisam estar se atualizando o tempo todo, né? Então, o apoio, né, do poder municipal, do poder estadual, né, e federal é fundamental, né? Sem o apoio, seja de um local adequado, sem o apoio financeiro para grupos de discussão, encontros e debates, né? Sem esse apoio, né, a informação não chega, né? E aí os profissionais não se atualizam.